compartilhar minha tela aí com vocês, eu vou pedir que o microfone fique desligado no momento que eu falo, para evitar ruído. E quem quiser tirar dúvida, é só me interromper, ok? Pessoal, vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Vou abrir aqui uma planilha de Excel. Vocês estão olhando estão conseguindo enxergar a minha planilha de Excel aí, gente? Pessoal, tá vendo? Ok. Tá nítido aí para vocês acompanharem, tá? Não tá? Beleza. Então vamos fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho cômodo, a largura, o comprimento, a área, perímetro, a carga de iluminação e a carga de tomada do uso geral. Então vamos começar pela garagem, tá? Garagem. Olhando o desenho, a gente tem aqui o comprimento de 3,3 metros e o comprimento de 6,6. Aliás, 6. Vocês me corrigem aí, hein? Então eu vou ter uma área de 19,8 metros quadrados e um perímetro de 18,6 metros. Então a área de 19,6 e o perímetro de 18,6 metros. Para a iluminação, a gente sabe que a cada 6 metros quadrados acrescenta 60 e a cada 4 metros quadrados inteiros a gente vai acrescentar 60 VA. Então eu vou pegar aqui, ó, 19,8, eu vou tirar menos 6 metros quadrados e vou dividir por 4. Então 3 vezes 60, 180. A carga de iluminação da minha garagem eu vou considerar 280 VA. Tomadas de uso geral. A tomada de uso geral na garagem, eu vou fazer o perímetro por 3,5, tá? Então, se eu tenho aqui o perímetro de 18,6, eu vou dividir por 3,5, o que vai dar 5,31. Então, deu 5,31 as tomadas, ó, 5,31. Eu não sei se vocês lembram que quando nós tínhamos aqui, ó, menor que 5, né? 0,31 é menor do que 5, a gente adota apenas 5 tomadas. Então eu tenho uma carga total aqui, olha, de 5, né? As 3 primeiras de 600 e as 2 últimas de 100 VA cada uma. Então eu vou ter um total de 2.000 VA. Então 280 VA. Pode falar. Isso, vamos dividir por 3,5, tá? Serão 5 tomadas, as 3 primeiras de 600 e as 2 últimas de 100. Um total de 2.000 VA. Oi? Não existe, André, uma recomendação específica para garagem, tá? Só que eu coloco ela, como é uma área externa que geralmente as pessoas utilizam para ligar um compressor para lavar o carro, às vezes, aspirador de pó, tem uma certa demanda de mais equipamentos quando a pessoa lava, tende a usar esse ambiente para lavar carro, geralmente eu considero uma potência maior para eles, tá? Eu faço o mesmo critério para a cozinha. Mas não tem uma determinação isso na norma. Se você fez usando 5 metros e 100 VA, também não está errado. Mas é uma percepção que eu tenho que esses ambientes geralmente necessita de uma demanda maior de energia. Tá bom? Vamos fazer aqui a varanda, tá? A varanda eu tenho 1,5.
O comprimento dela aqui vai ser 5,4, 5,4. A largura vai ser 1,5. Então, a gente teve que... Deixa eu só copiar essa célula. Então, o que nós tivemos? Uma área de 8,1. Uma área de 8,1 metros quadrados, o que a gente vai ter? 100 VA para iluminação. E para a tomada, a norma exige que a varanda tem que ter pelo menos um ponto de tomada. Então, eu vou considerar que essa varanda vai ter um ponto de tomada de 100 VA. Então, eu calculei aqui a largura, peguei o comprimento, achei a área, achei o perímetro. A norma nos fala, eu preciso de ter 100 VA de potência, porque os 6 primeiros metros quadrados 100 VA e somente depois a 4 metros quadrados inteiros eu somo mais 60. Então aqui a gente ficou com 100 VA, a carga de tomadas de uso geral 100 VA. Vamos passar agora para a sala. A sala a gente tem uma largura de 5,4 e nós temos um comprimento de 4,3. Então, nesse cômodo, a minha área vai ser de 23,21 e o perímetro 19,4. Então vamos lá. Para a sala, como eu tenho 23,22 menos 6 metros quadrados dividido por 4. 4 vezes 60 mais 100. Então aqui eu tenho uma potência de iluminação de 340 VA. 340 VA. Para a tomada, a norma fala que a gente vai pegar esse perímetro e dividir por 5. Então 19,4 dividido por 5 deu 3,88. Então vai dar 4 tomadas. Então vai dar 4 tomadas vezes 100, 400 VA. Partindo para o banheiro social. O banheiro social O banheiro social, a gente tem uma largura de 1,5. Eu tenho o comprimento de 4 metros. Então, aqui eu vou ter uma área de 6 metros quadrados e perímetro de 11. Então, 100 metros quadrados é uma carga de 100 VA. E aqui eu tenho, para a tomada, eu preciso de ter pelo menos um ponto de tomada no banheiro, tá? No banheiro social. 11, se eu dividir por 3,5, eu vou ter 3,14 tomadas. Eu não vejo necessário a gente inserir 3 tomadas nesse banheiro, tá? Mas o que a norma exige é o cálculo do mínimo. Então a gente vai ter 3 tomadas aqui. Então as 3 primeiras são de 600, então aqui a gente vai ter só para esse banheiro social, 1.800 VA. Alguém discorda? Tem dado esses valores? Tomada. Beleza, 400. Aonde? Aí tá igualzinho.
Tá. Foi na varanda. Sem VA. As 3 tomadas. Sem problema, tá? Porque a norma exige pelo menos um ponto de tomada. Igual o seu projeto está dentro da norma e o meu também está. Beleza? Aí vem uma questão depois da gente observar da utilidade dessas tomadas nesses ambientes. Tá bom? Mas vamos prosseguir no cálculo e depois a gente vai chegar nessa análise. Vamos fazer agora aqui quarto 1. Quarto 1. O quarto 1 eu vou ter largura de 3,4, porque essa parte que vocês estão vendo aí na planta baixa que é riscada, aquilo ali representa um guarda-roupa, tá? Então aqui a gente vai ter a largura de 3,4, e o comprimento de 3. Então a gente tem uma área de 10,2 metros quadrados e 12,8 de perímetro. Então a gente já fica ciente que a minha potência de iluminação é 100 VA e já concluímos que a gente vai ter 12,8 dividido por 5 metros. Então a gente tem 2 tomadas e meia. 2 tomadas e meia são 3 tomadas, cada tomada de 100 VA, 300 VA. Agora aqui nós temos... Oi? Você tá certo, não. Só deu 10 metros quadrados, né? Então vai dar 160. Isso aí, obrigado, hein? 160 VA. 160 VA. Vamos continuar aqui. Cozinha. Cozinha nós vamos ter então largura de 2,7. Eu vou ter 4 metros de comprimento. Aliás, ficou contrário, né? Largura 4 e o meu comprimento 2,7. Então 10,8 e 13,4. Então potência de iluminação 160 VA e as tomadas vamos dividir por 3,5. Então 13,4 dividido por 3,5 dá 3,82 tomadas. Então as 3 primeiras será de 600 e depois a última de 100 VA, totalizando 1.900 VA. Vamos fazer agora então, deixa eu só puxar mais um pouquinho. Vamos agora fazer área de serviço. Área de serviço. Então, para a área de serviço, eu tenho uma largura de 4, tenho um comprimento de 3,3, totalizando uma área de 13,2 metros quadrados e perímetros de 4,6. Então a minha iluminação vai permanecer 160 VA, porque eu não consegui ultrapassar o segundo 4 metros quadrados. E a potência, as 3 primeiras tomadas, né, 3,5. Então vamos dividir 14,6 dividido por 3,5, 4,17. Então vou permanecer com a potência igual da cozinha, 1900 VA. Eu não vou arredondar o número de tomadas da área de serviço. Vou passar para o quarto 2. Quarto 2. O quarto 2 a gente tem largura 3,4.
3,4 tem um comprimento de 3. Então 10,2 metros quadrados a minha área e o perímetro 12,8. Então a gente vai ter uma carga aqui de 160 VA para iluminação. E nós temos aqui também uma carga de tomada para quarto 12,8 dividido por 5. Vai dar 2 tomadas e meia, 3 tomadas, 300 VA. 300 VA. Para o quarto 3, vamos ter então largura de 2,9. Nós vamos ter comprimento de 3,9. 11,31 a minha área e iluminação 160 VA. E vamos ter aqui também para a potência de tomada 13,6 dividido por 5, totalizando 2,72. Então vão ser 3 tomadas de 300 VA. 3 tomadas de 300 VA. Vamos fazer aqui agora o banheiro da suíte. Banheiro, suíte. Vamos pegar aqui 2,9, 2,5 a largura, 2,5. Oi. Tem problema não. Essa aula está sendo gravada. Eu vou disponibilizar ela no YouTube para vocês, tá bom? Está sendo gravada, tá? Ok, Sérgio, pode ir tranquilo, que ela vai estar sendo gravada. Eu vou disponibilizar o link no YouTube para vocês, tá bom? Até mais então. Deonan chegou então aí. Então beleza. Eu vi sim. Depois a gente vai anotar os nomes direitinho aqui, porque muitos me mandaram, mas não colocaram o nome. Mas daqui a pouquinho a gente alinha isso. Sim. Ok, Leonan. Por nada. Então o banheiro suíte a gente tem uma largura de 2,5 e a gente tem o comprimento de 2,9. Uma área de 7,25, então carga de iluminação 100 VA. E aqui a gente tem para tomadas, vamos dividir o perímetro, né? 10,8 dividido por 3 deu 3,6. 3,6 vai nos dar 4 tomadas, tá? 4 tomadas. Então aquela mesma estratégia, as 4 primeiras de 600 VA e a outra última de 100. Então 1.900 VA. É outro ponto também, ó, Milton. Como é um local, né, um banheiro de suíte, onde provavelmente vai ter secador de cabelo com potência mais elevada, onde a gente vai ter, às vezes, aquele material que as mulheres gostam de, aquele eletrodoméstico para alisar o cabelo, prancha, né, que chama. Então, é um local que às vezes você vai ter um acréscimo de eletrodoméstico. Então, é interessante você fazer uma previsão de carga maior para esses ambientes, tá? Eu acho interessante fazer. Às vezes, por exemplo, exato, por causa desses aparelhos específicos. Que geralmente a gente tem ambientes que vão nos exigir uma maior demanda devido aos eletrodomésticos que serão ali instalados.
Então aí eu adoto, tá? Eu adoto sempre a gente adotar a potência como se fosse cozinha em área de serviço, beleza? Agora falta o depósito que a gente tem aqui 2,9 de comprimento, 2,9, aliás, 2,9 de comprimento e 2,5 de largura. Então aqui nós vamos ter 100 VA, e o depósito é um local também que eu acredito que a gente pode adotar potências baixas. O depósito, a intenção não é ter eletrodoméstico, é simplesmente você guardar ali balde, vassoura, né? É um complemento ali da área de serviço. Então 100 VA, eu vou pegar aqui 10.8, vou dividir por 5, vai dar 2 tomadas. Então eu vou colocar aqui 200 VA. Isso. Exatamente, tá? Respeita sempre área de serviço, copa, banheiro, desculpa, área de cozinha, áreas de serviço, copas e locais análogos. Quando a gente fala locais análogos, são semelhantes, por exemplo, eu quero fazer uma área de churrasqueira na minha casa e ali eu quero colocar mais um freezer, quero colocar mais uma geladeira. Então, nesses locais, pensa que você vai ter maior número de eletrodomésticos ligados. Aí sim, você faz uma previsão maior de carga. Tá bom? Pessoal, com relação à previsão de cargas, deu certo? Todo mundo ficou... Eu acho que todo mundo acertou. O que aconteceu de diferente foi que, como esse trabalho ficou para vocês fazerem em casa, e nós não fizemos, acho que nenhuma planta em sala de aula, por isso que eu estou corrigindo isso agora, para passar para vocês um pouquinho da percepção de prática, né? Quando a gente vai projetar uma instalação elétrica, é importante a gente ver de fato a real necessidade de cada cômodo. E a partir daí você fazer um equilíbrio dessa distribuição, mas sempre respeitando a norma. O que você fizer a mais, ótimo, só não pode fazer a menos, tá? Ficou também agora, a gente agora vai fazer a divisão da instalação elétrica, ok? Quantos circuitos nós vamos ter nessa instalação elétrica? Ótimo, Hamilton. Vou fazer aqui agora, vamos lá. O corredor é extenso, né? Então vamos lá, corredor, vamos completar aqui. O comprimento desse corredor é de 7,5. E ele tem uma largura de 1 metro. Então a gente tem um perímetro de 17 e tem uma área de 7,5. Então a iluminação 100 VA. Eu não sei se vocês lembram, mas a NBR 5410 fala que no corredor a gente tem que ter pelo menos um ponto de tomada, tá? Pelo menos um ponto de tomada. Eu imagino aqui colocar 2 pontos de tomada, em virtude da extensão desse corredor ser de 7,5 metros, tá? Eu colocaria um próximo à porta do quarto 2 e um próximo à porta do quarto 1. Aí eu teria 2 pontos de tomadas aqui. E esses pontos de tomada seria 200 VA. Vocês fizeram diferente? Beleza. Ótimo. Porque a gente conseguiu distribuir 2 pontos de tomadas em virtude desse corredor ser um corredor bem extenso, tá? Acho que agora eu não esqueci de mais nada. Bem, a divisão da instalação elétrica. Então, conforme a gente comentou na última aula e eu expliquei para vocês, né, eu passei 2 vídeos para vocês,
e eu até cheguei a comentar a respeito desse desenho, ele ficou travando no vídeo, e eu nem não editei não, peço desculpas, ficou com erro, mas depois eu regravei um outro por cima. Essa edificação, gente, é um projeto, isso aqui é um local, abriga 400 e poucas pessoas, 480 se eu não me engano, e é um bar, tá? É um bar. E como que a gente vai desenvolver o projeto? Isso tudo que nós fizemos agora, eu fiz. Né? A previsão de carga de cada componente foi feita. Olha, qual que é a carga de iluminação necessária para cada um desses ambientes? Né? Quais são as características das tomadas de uso específico dos equipamentos? Está vendo? Olha, tem vários freezer. Tem outras tomadas de uso geral para a questão do camarim. Então eu tive que fazer um estudo e fazer um levantamento, né? Uma entrevista. A gente faz até uma entrevista mesmo com o cliente para entender a real necessidade do projeto dele, das características, né, necessárias para a instalação elétrica. E eu até atentei a vocês a respeito das tomadas de uso específico. Olha só, os freezer todo tem potência de 800 VA. E lá na última aula, o que a gente tinha feito? Equipamentos com potência corrente superior a 10 amperes, igual ou superior a 10 amperes, é necessário a gente montar um circuito separado. E nesse caso aqui não, olha, se eu pegar o valor de corrente desse circuito, eu pegar 800, ele alimentado em 127, eu vou ter uma corrente de 6,29 amperes, então, ou seja, não chegou aos 10 amperes. Mas o que acontece? É aqui que fica os freezer, olha. Então, cada tomada dessa aqui representa um circuito, olha, circuito 8 é o circuito 8 que está aqui no quadro meu de cargas, ó, circuito 8, tomadas de freezer. Então, cada circuito desse representa uma tomada que vai ligar um único freezer. Por que isso? A maior preocupação da estrutura, né, dessa edificação olha, aqui eu tenho tira-gosto congelado, aqui eu tenho picolé, aqui eu tenho cerveja, aqui eu tenho de novo picolé. Então, se um freezer desse aqui desarma durante a noite ou durante o dia, mas não é percebido por ninguém, não há um prejuízo daquela carga toda que está naquele freezer, né? Há um prejuízo somente do alimento que está nesse freezer. Agora, se eu desligo tudo, o que vai acontecer? A vulnerabilidade de acontecer que a estrago dos alimentos de todos os freezer vem acontecer é certo. Então aqui eu diminuo as minhas perdas, né? Então é a instalação elétrica sendo utilizada para evitar prejuízos materiais relacionados à alimentação. Bem, então agora a gente vai fazer a divisão de cargas da nossa instalação. Vocês vão observar que nesse local eu usei 3 circuitos de iluminação para alimentar essa área aqui, ó. Por que isso? Circuito 1, circuito 2, circuito 1, circuito 2. Eu fui intercalando. Qual que foi o propósito? Ora, é um local de afluência ao público. Imagina só, tem um show aqui, 480 pessoas, e a luz, um circuito vai embora. Vamos imaginar que um disjuntor se desliga. Se tivesse alimentando todo mundo aqui com um único circuito, eu poderia gerar uma sensação de pânico, né? São várias pessoas, quando apaga a luz, a gente observa mesmo na escola, quando a energia elétrica vai embora, a gente grita, né? O aluno grita, tem uns que saem chutando o extintor, vai fica exaltado. Então, nesse caso aqui, eu fui distribuindo bem o circuito com o objetivo de estar evitando, né, esse tipo de situação. E foi colocado os pontos de iluminação de emergência, que é a recomendação da instrução normativa do Corpo de Bombeiro. Então tem a iluminação de emergência, onde eu coloquei num único circuito, ó, o circuito 1. Então, se desligar o circuito 1, a energia elétrica, aliás, da edificação foi embora, a iluminação de emergência vai estar atuando, ok? O mesmo a gente vai pensar nessa nossa casa que a gente está projetando agora. Como que nós vamos fazer? Vou abrir novamente aqui a planilha. Iluminação. Vamos prever o nosso primeiro circuito aqui, ó.
iluminação. A norma fala que sempre é importante a gente manter separado o circuito de iluminação do restante das tomadas, porque vai facilitar o aspecto de manutenção. Então, qual que foi a nossa carga total de iluminação? Olha, vou usar o Excel aqui para a gente chegar no valor. Deixa eu ver aqui. Peraí, tá. Vocês chegaram quanto no total aí de carga de iluminação? R$ 20.000, não foi? O meu Excel aqui tá 20.788,98. Tá, não, tá, só iluminação. Só iluminação. O meu Excel aqui tá dando um problema aqui, se eu tirar daqui tá dando contagem, não tá dando soma. Eu quero ver se eu consigo somar aqui. Vai fazendo aí na calculadora pra mim. Vamos ver quem termina primeiro. Chegaram no valor? R$ 1.830? Confiar. Eu tô usando Excel, tá dando zebra, não é possível, 280. Sim. R$ 1.820. Então, olha só, 1.820. Pensem comigo. Um circuito de iluminação para essa casa, 127, 1.820 dividido por 127, eu vou ter uma corrente para esse circuito de iluminação de 14 amperes, tá? 14 amperes. Um cabo de 1,5, a gente ainda não aprendeu a seção nominal do condutor não, mas isso é importante nessa hora agora de definir quantos circuitos de iluminação. 1.820, 14 amperes. Se mais à frente eu quero colocar na minha área externa iluminação e eu só deixei um circuito de iluminação, o que vai acontecer? Essa carga tende a aumentar, concorda? Se eu colocar, vou colocar no meu jardim um postezinho, vou colocar lá fora uma iluminação ao redor do muro. Então, o que eu aconselho a vocês? A gente vai colocar 2 circuitos de iluminação. Um circuito de iluminação 1, que vai compreender um lado da casa. Exemplo, o lado da garagem, banheiro social, cozinha, área de serviço, depósito. Então, eu colocaria esses cômodos no circuito 1, que é a garagem, colocaria o banheiro social. Eu vou marcar aqui, ó,
Iluminação 1. Vou colocar aqui um destaque aqui de laranja, de amarelo. Iluminação 1. Então seria esse cômodo aqui, ó, garagem, o banheiro social, a cozinha, a minha área de serviço e o meu depósito. Ok? Esses cômodos seriam a iluminação 1. Para a iluminação 2, seriam os demais. Vamos colocar aqui de verde. Então, para a iluminação 2, seria a varanda, a sala, o quarto 1, o quarto 2, o quarto 3, o banheiro da suíte e o corredor. Vou prever um circuito de iluminação reserva. Iluminação reserva. Para atender uma futura necessidade minha. Então, iluminação 3, reserva. Tá? Caso amanhã eu preciso de criar uma iluminação na área externa da minha casa, eu vou estar utilizando esse circuito de iluminação 3, reserva. Vou deixar ele marcado aqui para vocês de vermelho. É o meu circuito reserva de iluminação. Então, basta a gente somar agora o valor de cada um desses. Tá? Garagem, banheiro social, você vai chegar no valor de potência aqui de cada um desses circuitos. O circuito de iluminação, gente, quando a gente coloca reserva, vocês vão observar aqui, olha, no projeto, que quando eu coloquei o meu circuito reserva, eu fiz uma previsão de carga para ele, tá? A gente não deixa o circuito reserva, ele tem que ter uma estimativa de carga. Então, o que eu aconselho vocês, o que eu aconselho a fazer nesse tipo de situação? Utiliza a potência do reserva de um desses circuitos de iluminação, o do 1 ou do 2. Então, se a gente somar aqui o circuito 1, eu vou ter iluminação 280, o banheiro social mais 100, a cozinha 160, a área de serviço 160 e o depósito 100. Então, para esse ambiente, eu vou ter, olha, a potência instalada no iluminação para esse ambiente é de 800 VA. Vou subtrair ali, ó, iluminação 2 ficou com 1020. Então, vou usar uma média aqui, ó, vou colocar meu reserva aqui de 1000 VA, ok? Por que é importante isso? Porque você está deixando uma reserva de iluminação, mas você não faz a previsão de utilizá-la. Na hora que você for determinar seu padrão de entrada, se ele vai ser bifásico ou monofásico, você não tem uma previsão de carga correta. Então, o circuito de iluminação, né, os circuitos reservas deverão entrar na projeção de carga da sua instalação. Dúvidas? Pode falar. Isso. Ok. Isso. A carga, tá? Simplesmente a potência das cargas. Até 1270 VA, o André, dá um circuito bom de iluminação, entendeu? Por quê? Você vai pegar 1270 e dividir por 127, que vai dar 10 amperes. Então, 10 amperes, exatamente, para cada circuito. Então, é um parâmetro bom para você utilizar para fazer divisão do circuito de iluminação em 127. Se o circuito for 220, você pode trabalhar com 2200 VA.
entendeu? Essa que é a ideia, porque eu tenho certeza que nesse parâmetro você vai trabalhar com um cabo de 1,5 e vai ficar uma fidelidade, vai ficar barato, né? Você não vai precisar de usar cabo de 2,5 para iluminação e vai ficar bem distribuída a sua edificação, tá? 4 circuitos não está errado, não está errado, mas você vai ter mais gasto de cabo aí nessa sua instalação, beleza? Mas não está errado não. Se quiser deixar, pode deixar, não tem problema nenhum. Não está errado. Foi a sua visão. Você usou quais cômodos aí, por exemplo? Você pegou 4 cômodos e colocou? Ok, certo. Entendi. Correto. Entendi. Entendi. Ok. É, ficou um número, vamos dizer assim, a mais do que é necessário. Errado não tá. Você só vai ter um custo maior, né? É mais disjuntores, mais cabos que você vai ter que ficar lançando, né, do quadro de distribuição para o cômodo, mas errado não está, tá bom? Errado não está. Vamos agora então um circuito da cozinha. A norma fala que a gente tem que ter um único circuito para minha cozinha. Então aqui eu vou colocar, olha, circuito 1, circuito 2, circuito 3 e a minha cozinha vai ser o circuito 4. Pode ficar no circuito 1. Por exemplo, tudo que está amarelinho aqui, olha, é circuito 1, beleza? De iluminação. Aí a cozinha agora vai assumir uma potência de 1900 VA, que é a minha potência instalada de tomadas do geral na cozinha. O circuito 5, vai ser área de serviço. Vou colocar como área de serviço. Circuito 5, área de serviço. Essa minha área de serviço, eu vou ter uma potência instalada na área minha de serviço de 1900 VA também. 1900 VA. Pessoal, deixa eu só... Igual acontece em sala de aula, né? O telefone tá tocando aqui. Só um minutinho que eu vou ter que atender do serviço. Só um minuto. Então, vamos continuar aqui. Então, a minha área de serviço, eu vou ter um outro circuito com a potência de 1900 VA. O próximo circuito de tomadas, eu vou colocar a minha garagem, tá? Por quê? A garagem deu uma potência de 2000 VA. A garagem deu uma potência de 2000 VA. Então, 2000 VA, se nós dividirmos por 127, vai dar uma corrente elevada. Então, se a gente agregar essa potência em outro circuito, vai dar 15,74 amperes. Então, a gente vai ter um circuito de iluminação de tomada de 4 milímetros. Então, a tomada eu vou deixar ela separada aqui também, tá? 2000 VA. No circuito 7, nós vamos colocar as tomadas da área de serviço. Já coloquei. Não, então agora nós vamos pegar as tomadas dos quartos, tá? Quarto 1, 2 e 3 eu vou colocar no único circuito, ok? Então olha só, circuito 7, quarto
1, 2 e 3. Quais são as potências do quarto 1 e 2? Ó, quarto 1, a potência instalada é de 300 VA, né? Cada quarto é 300 VA, então aqui a gente tem a potência instalada de 900 VA. 900 VA. E eu tenho agora o circuito 8, eu vou acrescentar as tomadas minhas da sala e depósito, ok? As minhas tomadas da sala, 400 VA, com mais as do depósito, 200 VA, 600 VA. Então, 600 VA. 600 VA. Tenho aqui também agora 600 VA, sala e depósito. Ficou algum cômodo de fora? A varanda, né? A varanda é um ponto de tomada de 100 VA. Como é uma tomada de área externa, eu vou somar ela no circuito da garagem, ok? No circuito 6 eu vou colocar a varanda. A varanda e o corredor, né? Vou colocar o corredor aqui na sala, beleza? Corredor aqui, ó. Corredor. Que aí a gente consegue somar 100 VA aqui, vai dar 700 VA. 700 VA. E o corredor, eu vou ter ali, aliás, 800, né? 800 VA. E a varanda eu vou somar no meu circuito da garagem, que é uma tomada de 100 VA aqui, ó. Foi 100 VA que eu coloquei aqui na varanda. Então, 2100. Ok. 2100. Então, esses são os circuitos principais da minha casa, tá? Agora eu tenho que preocupar com aqueles aparelhos que a gente utilizou, que a gente indicou que essa edificação vai possuir. Quais são são os aparelhos? Então vamos lá. Geladeira, qual que é a potência dela? Então a gente vai pegar esse 800, dividir por 127. Então vai dar 6,29 ampere. Então essa geladeira, ela não entra como circuito, ela não vai compor um circuito independente da minha casa, tá? Ela vai ser um circuito, vai integrar o circuito da cozinha. Ela vai consumir parte desses 1900 VA que foi projetado aqui com previsão de carga. Qual outro aparelho que nós temos? Qual outro aparelho? Deixa eu olhar. Uma geladeira de 800, um chuveiro de 4.500. Então, 4.500 dividido por 127, nós vamos ter 35,43 amperes. Ora, o chuveiro, eu vou precisar de colocar um circuito. Chuveiro, um circuito, no valor de 4.500 VA. Circuito 10. Nós temos aqui um forno elétrico de 1.800. 1.800 dividido por 127, nós vamos ter 14,17. Então, 14,17 superior a 10 amperes. Então, eu vou ter um circuito específico para alimentar esse meu forno elétrico, que é uma potência de 1.800 watts. Então, circuito 10, forno elétrico, 1.800. Tá, watts, né? 1.800 watts. O circuito 11
Vou olhar o próximo aparelho, um micro-ondas de 900 watts. Então, 900 watts dividido por 127 vai dar 7 amperes. Então, não é necessário um circuito independente para ele. A TV de 150 watts também não é necessário. Um portão de 368 watts, né? Também não é necessário. Você pega e divide 368 por 127 vai dar 3 amperes. Máquina de lavar roupa de 850 watts também não é necessário. Então essa edificação vai ficar, e eu vou colocar aqui, ó, tomadas reserva. Tomada reserva. Eu vou colocar nesse meu quadro 12 13 circuitos, sendo que esses camaradas aqui serão reservas e eu vou deixar eles com uma potência de 1000 VA, cada um deles. Pessoal, como é que ficou o trabalho de vocês? Muito longe do que a gente tinha falado aqui? Errou muito? Mas assim, vocês fizeram seguindo a norma, não foi? O que acontece, ó, a sua instalação elétrica, ela está dentro da norma, mas vai ficar muito mais cara do que a minha, concorda? Então, esse que é a grande situação. A gente tem que fazer as coisas em conformidade com a norma, porém, nós temos que preocupar em relação à viabilidade econômica. Não adianta a gente também exagerar e ficar muito caro. Eu brinco que é o seguinte, se você quer construir um galinheiro na sua casa, você não precisa de fazer coluna, fundação, base, erguer parede de alvenaria, né, para proteger essas galinhas. Você vai fazer uma coisa simples, né, tela, né, um galinheiro bem sofisticado, você vai comprar uma tela, às vezes você até coloca um cimento para fazer um maior conforto no dia de chuva para a galinha, mas você não precisa de exagerar. Então a gente passa, é uma brincadeira, mas eu quero passar isso para vocês. Pensam em estar desenvolvendo o projeto de vocês como uma forma de ter uma certa viabilidade econômica. Tem que ser viável, tá? Ele tem que ser viável. Exatamente, exatamente. Então, todo equipamento que for inferior a 10 amperes não é necessário, né? Não se faz necessário, tá bom? Pessoal, alguma dúvida a mais? Tá. Isso daí é a matéria das próximas aulas, que é não, é exato, a gente vai computar. O que eu quero que vocês façam agora é o seguinte, pessoal. Deixa eu voltar ao compartilhamento de tela aqui. Olha só. O meu compartilhamento de tela. Vocês estão vendo aqui meu projeto, não estão? O que eu quero que vocês façam aí? Eu quero que vocês desenham para cada cômodo o ponto de tomada, tá? E o ponto de iluminação e o interruptor. Então vamos lá. Eu quero aqui desenhar para minha sala, um exemplo, aqui é minha sala. Então eu desenhei um ponto de iluminação, vou colocar um ponto de tomada. A simbologia, pessoal, você usa aquelas que eu passei para vocês em sala de aula, tá? Porque aqui
instalação aparente, eu estou usando uma outra simbologia, tá bom? Então olha só, eu tenho aqui, imagina que essa parte branca aqui é uma parede. Então instalei meu ponto de tomada. Então vocês vão distribuindo, vocês vão centralizar no cômodo, tá? Você tem um cômodo, para você centralizar, faz um X, olha, você faz um X aqui, não precisa ser no CAD não, tá pessoal? Pode ser fazer ele na mão, tá? Então aqui você coloca o seu ponto de iluminação, ó, tá aqui meu ponto de iluminação, centralizei ele, com a circunferência, você vai colocar dentro da simbologia aqui a potência desse cômodo, vamos supor, foi a cozinha, qual que foi a potência de carga de iluminação da cozinha? Você vai colocar aqui e o número do circuito, né? Você vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó, que está mais nítido. Então vamos supor, ó, esse cômodo pertence ao circuito 1. Então tá aqui, circuito 1. A potência desse cômodo foi de 300 VA. Então você vai colocar aqui 300 VA. VA e vou colocar aqui nesse lado a letra que meu interruptor vai comandar. Vamos supor, interruptor rápido. Tá vendo? Ó, no meu projeto aqui, vocês estão vendo? Ó, tem um número e tem a letra. Isso aqui é uma lâmpada de LED 40 watts. Essa parte branca aqui, ó, é perfilado. Então eu estou indicando o caminho dos cabos. Nesse perfilado aqui passa 2 retornos de C e o cabo terra, 2 retornos de B e o cabo terra, e 2 retornos de I e o cabo terra. Onde que está o interruptor C, B e I? Os interruptores C, B e I estão aqui, ó. Vou retornar o desenho aqui. Eles estão aqui, ó. Então aqui eu tenho um interruptor, outro interruptor e outro interruptor. E os cabos saem daqui e vai circulando, né, até chegar na iluminação. Então eu quero o próximo passo nosso agora de projeto é vocês desenharem para cada cômodo desse aí o ponto de iluminação e o ponto de tomada, tá bom? Fica aí como os pontos de tomadas que forem de uso específico, por exemplo, o chuveiro, você vai colocar, tá bom? Aí você coloca aqui, ó. Por exemplo, um chuveiro aqui, deu 4.500, né? Você colocou o circuito, você escreve 4.500 VA. Aí você escreve ele aqui. Beleza? Você deixa ele ali próximo. Vai. Vocês vão colocar interruptor, ponto de luz no teto, interruptor e os pontos de tomadas. Isso aí eu quero que vocês distribuem no desenho de vocês, tá? Só dentro de um círculo, isso mesmo. Por que, André? Hoje é muito comum as casas fazerem rebaixamento de gesso. E a partir dali o pessoal distribui uma cortina de luz, lâmpadas, aqueles spots de luz de LED. Então isso fica para uma questão futura da parte arquitetônica, né? Da parte de decoração. A gente não, nós fizemos uma previsão de carga. A gente precisa para o cara que vai levantar, para o pedreiro que vai levantar a obra, para o eletricista que vai executar a montagem da rede, né, de eletroduto, o posicionamento das caixas e os pontos de tomada para onde vai chegar cada eletroduto, para ter as descidas da laje. Então, agora a gente tem que localizar mesmo, né, fazer a locação dos pontos. Então, você sabe agora o número de pontos de tomada de cada cômodo, você sabe que precisa de ter uma caixa de passagem no teto para cada cômodo, e você sabe que precisa de um interruptor para cada cômodo. Aí eu quero que vocês avaliem, né? Se é necessário
colocar three-way ou four-way, ok? Se for necessário colocar um three-way, vocês colocam num cômodo. Exemplo, esse hall aqui, esse corredor, a gente colocou dois pontos, um ponto de luz só, eu acho. Às vezes é interessante dois pontos de luz no corredor. Você vê que é um corredor extenso. E às vezes comandada por dois three-way. Por exemplo, eu estou lá no quarto 3 e chego na sala. Olha, na saída minha da sala, eu vou depois projetar essa imagem aqui no computador, que eu não tenho essa apostila em mídia, não. Mas vocês estão conseguindo enxergar, né? Eu, acompanhando no celular de vocês. A sala, estou chegando aqui na sala. Coloco um interruptor na minha saída da sala para o corredor e outro interruptor para acender o corredor lá no quarto 3. E um outro corredor aqui, ó, perto do quarto 1 e 2 aqui, eu coloco um outro interruptor. Ou seja, esse corredor aqui merece um four-way, se a gente for pensar. 3 pontos de comando para ligar a iluminação. Porque de qualquer cômodo que eu sair, tem um interruptor próximo, eu não preciso de ficar andando no escuro. E posso apagar também, né? Isso, acho que não vai dar para mostrar para vocês assim, não. Isso. Olha só. Tá difícil de ver assim, não tá? Olha só, então aqui eu teria aqui, ó, um interruptor aqui, um outro interruptor aqui, porque vai atender o quarto 1 e o quarto 2, e um outro interruptor aqui, ó, no quarto 3. Que aí eu vou conseguir atender a iluminação desse corredor todo. A mesma coisa a sala, olha, eu tenho uma entrada aqui, um interruptor, poderia colocar um outro aqui, que é um three-way. Então vocês podem estar colocando esses three-way. Depois que a gente fizer isso, o que vai acontecer? Nós vamos fazer a distribuição de eletrodutos e fazer a alocação do quadro de distribuição. Onde vai ficar esse quadro de distribuição nessa casa? Onde que nós vamos inserir ele? Aí a matéria da aula de amanhã. Matéria da nossa aula de amanhã. Não. O que vocês fizeram tá ok. Se você achar que deve corrigir porque ficou errado em virtude da norma, você corrige. Se você achar que ficou de fato, sua instalação vai ficar mais cara e você quer ter e seguir como modelo, você corrige. Mas se está dentro da norma, pode deixar. Que projeto cada um é um dono, né? Cada um vai fazer sua análise e vai desenvolver de cada vez. Então, cada um é cada um. Beleza? Você vai desenvolver, você vai alocar esses pontos de tomadas para mim. Amanhã a gente vai falar sobre alocação de quadros de distribuição. Aí eu vou abordar também, eu vou pegar um outro projeto aqui para vocês verem a distribuição dele com eletroduto e na laje. Aí vocês vão fazer essa distribuição e vão alocar o quadro de distribuição. Aí nós vamos corrigir na próxima terça-feira. Então a aula de amanhã, o que a gente vai fazer? Vamos falar sobre quadro de distribuição, vou ensinar como faz a alocação, vou abrir um outro desenho aqui que eu tenho que pesquisar e você vai pegar e fazer isso no decorrer da semana, tá? É só desenhar os pontos de tomada. Você chegou a me mandar? Não, né? Então é para me mandar. É para me mandar. Eu quero que todos os alunos me mandem o quadro de carros. Tá bom, então. Pessoal, pode deixar. Eu quero só fazer um. Eu tô vendo que só tem 6 pessoas participando hoje aqui. Na última vez tinha 11. Mas tudo bem. Eu só quero anotar o nome de vocês, tá? O André, Leonan, Sérgio, que eu escutei aí. Peraí, vamos com calma. Sérgio, Kennedy,
Falta dois. Tem aqui o André, Leonan, Sérgio, Kennedy. Aliás, falta mais três. Daniel. Só tem um Daniel na sala? Vitor. Que deu tem um outro aí também, o Hamilton. Hamilton saiu? Beleza, então. Isso aí. Pontos de tomada, interruptores e iluminação. Bacana? Pessoal, por hoje, por mim tá encerrada a aula, tá ok? Caso não tenha mais dúvida, pode perguntar. Correto. Não tem simbologia pronta não. Mas se você quiser desenvolver no CAD para treinar, eu mando para você a simbologia. Eu mando a simbologia pronta para você no CAD, se você quiser. Eu te mando um projeto meu aqui. Eu te mando um projeto meu que já tem a simbologia pronta. Me fala um e-mail aí. Aliás, me manda no WhatsApp seu e-mail. Escreve no WhatsApp seu e-mail. Tá bom? Tá, me manda que aí eu pego e te encaminho. Tá? Mas não é obrigado a fazer no CAD não. Só se quiser mesmo. Pessoal, boa noite. Muito obrigado, tá? Obrigado aí pela paciência aí. Até mais. Tchau.